Olá, minha alegria, tudo bom com você? Que bom que você está comigo agora no meu canal. Parar o tempo, nós vamos refletir, mas antes de falar o que nós vamos discutir, roda a vinheta. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o tema do racismo. Racismo que nós sabemos não é benéfico para ninguém. Então nós vamos refletir sobre isso. Racismo para quê? A professora Railda Neves, lá de Feira de Santana, vai nos ajudar nessa reflexão. Então eu gostaria que você acompanhasse bastante, com muita atenção, o que a professora vai conversar conosco. Preste bem atenção e daqui a pouquinho eu estou de volta. Ela é graduada em História pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Ela fez uma especialização em Direito e Cidadania também pela UFES. Especialização em Metodologia e Prática do Ensino Superior e é mestra em História da África, da Diáspora e dos Povos Indígenas. Estou falando dessa minha querida Railda, professora Railda, uma alegria muito grande nesta manhã podemos conversar um pouco sobre racismo. Seja bem-vinda e bom dia. Gratidão, bom dia, Emerson. É uma alegria revê-lo, apesar da distância, não é? Nós já estivemos juntos no encontro e que discutíamos também essa temática, que foi uma oportunidade bem interessante, né? Bem, sim. Eu falei no início aqui para o pessoal que nós vamos falar sobre racismo. Acho que nunca se precisou se refletir tanto sobre racismo, se conscientizar tanto sobre o racismo como nos nossos tempos. Sempre existiu e nós vamos sempre refletir, mas hoje, por conta da situação dos Estados Unidos, né, do negro dos Estados Unidos que sofreu e morreu por conta desse ato racista, e como também aqui no Brasil, com aquele garotinho que foi morto lá na favela. Então, discutir esses temas. Mas antes de tocar propriamente nos temas mais atuais, eu queria que a senhora nos ajudasse nessa perspectiva. Quais foram as formas de resistência durante o período da escravidão? Vamos falar um pouco de história, trazer a história para nós. Não dá para falar de racismo sem falar em história, sem falar em política, economia e poder. O tema é denso, é abrangente e também, e sobretudo, doloroso, né? Então, na verdade, desde o momento em que o homem negro foi tirado da África, veja que eu disse o homem negro, eu não falei o escravo. Desde o momento em que o homem negro foi tirado da África, ele resistiu à condição de capturado, né? Inclusive, no caminho, no trajeto do lugar de captura até os portos, haviam algumas fugas, né? Haviam resistências o tempo todo. E como os traficantes de homens que seriam escravizados entendiam que a união deste povo podia ser perigosa para o seu negócio, que era o tráfico de escravos, eles pegavam gente de diferentes etnias, com línguas diferentes, e colocavam todos, separavam um bloco de pessoas com línguas diferentes e colocavam junto para que não houvesse uma comunicação. O que eles não pensavam é que, para além da linguagem verbal, existe a linguagem das emoções, a linguagem da dor, e ela é universal. E eles conseguiam, mesmo dentro do porão do navio negreiro, produzir alguma resistência. Então, na verdade, a resistência se deu desde o momento em que ele era capturado lá na sua terra, no seu território de origem, até o momento em que eles chegaram ao dia 13 de maio de 1888. E nós outros, descendentes desses povos escravizados, resistimos até hoje, né? Então, assim, durante o processo de escravidão em si, a fuga e a formação de quilombo era uma forma de resistência. O suicídio era uma forma de resistência. Ele sabia que, se matando, ele deixava de produzir para aquele homem branco que o castigava. E também entendiam que,
morrendo, o espírito voltaria para a África, onde seriam livres, né? Sim, sim. Tem a questão do banzo. O banzo é uma tristeza profunda de saudade da África, de saudade de seu povo, de saudade de sua terra. Então, se tinha febre, se ficava molinho, desanimado e acabava morrendo, né? Hoje se chama depressão acentuada que causa a morte, mas muitas vezes se ouve, sobretudo nas áreas rurais, se dizer: hoje eu estou numa banzeira enorme, vixe, hoje eu estou banzo. Essa palavra vem dessa tristeza profunda, dessa saudade, dessa moleza, né? Provavelmente doente. Então, afetado emocionalmente, eles adoeciam e não produziam. Isso era extremamente perigoso para os senhores, não é? Porque ele já via um sinal de perda daquela mão de obra. Né? Então, ele não estava preocupado Sim, porque o cara estava doente. Ele estava preocupado porque era um provável morto, uma provável perda e, portanto, prejuízo econômico para ele. Além disso, sim, sim. era inevitável alguns confrontos, não é? E eles acabavam utilizando do expediente do assassinato de senhores, de feitores, de capatazes, né? É interessante a gente lembrar que desde o momento que ele foi retirado da África, ele já era visto como uma coisa, não mais como um homem. Ele era coisificado. E Uhum. ele não era tido como uma pessoa humana, tá? Ele também não tinha direito às leis que aqueles homens brancos tinham naquela época. Todavia, quando ele praticava um delito tipo assassinou alguém, ele era levado para ser julgado num tribunal de branco. Interessante. Ele não era nem homem, ele era uma coisa, mas na hora que praticou o crime contra o branco, ele ia Sim, ser julgado num tribunal. Veja que distância, né? Que falta de equidade que havia aí, que falta de respeito, né? Que havia aí. Então, assassinato de senhores infeitores, o incêndio de Casa Grandes, né? A organização de fugas, eram formas de resistência bem comum. Mas haviam outras também, por exemplo, ele sabia que cada escravo, cada filho que nascesse era um novo escravo para aquele lugar. Então, eles entendiam que era interessante não permitir nascer. Então, eles praticavam o chamado coito interrompido para evitar a gravidez, que geraria um novo escravo. Então, essa era uma forma politicamente organizada de resistência muito bonita, muito bonita. Não vou deixar que meus filhos nasçam para não ser escravizados por eles, não é? Então, além eu de acho. diga. Me permita, Pró, porque eu achei muito interessante essa forma da senhora falar o homem negro no lugar de escravo. É a primeira vez que eu escuto essa expressão. Geralmente, pô, os escravos que vieram, os escravos, e parar um instante para perceber, né, a palavra, o jeito de lidar com o negro também, você pode dizer, poxa, mas qual é a diferença, Emerson, agora? Qual é a diferença de falar homem negro e falar escravo? Tem muito, chega a me arrepio, né? É, Há uma diferença muito grande. assim, assim. E nós poderíamos dizer ainda melhor, dizer o homem africano. Poderíamos dizer ainda melhor. Uhum. Porque a palavra negro tem uma série de outras questões que poderia nos trazer reflexões que não cabe aqui nesse momento, tá certo? Mas, de Sim, qualquer sim. maneira, Uhum. ela evidencia aquele homem do continente africano, né? Daquela região, e a gente utiliza por uma forma política, por uma decisão de delimitar pessoas a partir da pigmentação da pele e, a partir disso, dizer o quão excluídas elas estão, tá? Então, na verdade, a utilização do termo tem também essa conotação política, né? E a gente pode também, Uhum. no outro momento, estar discutindo essa questão de raça, porque é um universo interessante para se discutir, né? Quem é que tem raça?
E o branco, ele não tem raça? Como é isso? É uma outra discussão também. Mas em relação a essa questão da resistência, essas mulheres, além de não deixar nascer os seus próprios filhos, elas eram utilizadas ao bem-querer dos seus senhores, que delas faziam o que bem queriam e entendiam, delas não, dos seus corpos. É interessante dizer Uhum. dos corpos. Sim, sim. E essas mulheres acabavam engravidando por conta desses abusos, estupros, etc., que sofriam. E muitas delas organizavam uma forma de abortar, mesmo já estando grávida. Veja que eu falei antes, o não conceber, que era o coito interrompido. E Sim, depois, sim. ela já grávida, promovendo o aborto para evitar que esse filho fosse escravizado também. Mesmo sendo um filho que seria o chamado mestiço, né, do branco com a negra. Então, as Sim. formas de resistências foram muitas, até chegar à Lei Áurea, né? Pois é nesse ponto que eu queria chegar. Eu sempre brinco com os meus amigos e dizer assim, gente, esse negócio de Lei Áurea, eu não sei não, acho que foi escrito a lápis e alguém já apagou e nós continuamos na escravidão. De uma forma disfarçada, mas continuamos na escravidão. Aí a pergunta talvez seria assim, o que a Lei Áurea favoreceu a nós que somos negros? Em tese, nada estruturalmente falando. Por quê? Porque nós perdemos, naquele momento, as correntes que impediam o nosso livre movimento nos pés e nas mãos, né? As correntes de ferros, mas entramos nas correntes da opressão, da exclusão, da falta de dignidade. Então, nós saímos de um tipo de escravidão e entramos noutra. A gente costuma dizer que a abolição aboliu também o negro, ou seja, jogou ele fora, de qualquer maneira, sem pensar em como que ele iria sobreviver, não é? Então, a Lei Áurea é resultado de lutas, é importante, é necessária, mas ela não incluiu dentro do seu texto políticas públicas que amparassem aquele homem agora libertado. Sim. Né? Sim, sim. Tanto é que muitas pessoas do movimento negro, ainda hoje, não gostam de tratar ou de celebrar. Não sei que palavra utilizaríamos para não dizer comemorar, mas é um sinônimo desse, o dia 13 de maio. Alguns, né? Mas outros não, já repensaram isso. E nós, enquanto educadores, precisamos utilizar o expediente do 13 de maio, sim. Dizer dia 13 de maio de 1888, ocorreu no Brasil um momento extremamente histórico, que foi a abolição da escravatura, e a gente precisa parar agora e discutir isso. Então, o que ficou bom, o que faltou, por que aconteceu desse jeito, foi uma benesses da princesa branca, a Isabel, precisa discutir coisas demais. Assim. A gente entende a postura política do movimento negro, mas, na perspectiva pedagógica, é importante discutir o 13 de maio, né? Até porque ele não é. Se a gente não discute de imediato, parece que é realmente uma benesses, uma bondade da princesa Isabel. Mas, na verdade, ele é resultado da soma de vários fatores, da luta e da organização do povo negro, não é? É resultado do movimento abolicionista, porque haviam pessoas, tanto pessoas brancas quanto negras, que empreenderam lutas abolicionistas, é resultado das pressões econômicas. A Inglaterra tinha feito a Revolução Industrial e precisava de mão de obra livre para consumir os seus produtos. Então, tem uma pressão que é econômica e que é política. Né? Então, assim, o escravo tem dinheiro? Não. Eu preciso de gente livre com dinheiro na mão para comprar meu produto. Porque eles não pensaram que esse escravo ficou sem trabalho e continuou sem dinheiro. Enfim.
Mas nós temos aí o que é a luta do povo negro, um protagonismo muito grande, né? Nós temos a ação do movimento abolicionista, nós temos as pressões da Inglaterra com o advento da Revolução Industrial. Tudo isso culmina na Lei Áurea. Então, não é uma bondade, porque de repente, ai, pecado. Não é isso. Então, tudo é resultado de uma situação estrutural, não é? Porque ela acaba definindo tudo na nossa vida. Até aqui tem sido assim. E aí? Bem, saindo desta realidade da história, lá no passado, né, vamos para a nossa atualidade. Nós temos aí há muito tempo conversando sobre os governos a realidade de cotas. Né? As cotas que são importantes, são uma inclusão para nós que somos negros, né? Talvez até reparando algumas coisas que não nos foram concedidas no passado e agora tentando acompanhar e nos colocar nesta sintonia. Só que existem, muitos negros que são contra essa realidade de cota, né, nas universidades, enfim, nas diversas coisas. A minha pergunta seria, esse negro que é contra as cotas, ele estaria traindo esse ideal de lutar contra o racismo e tantas outras coisas? É uma questão difícil, não é? Porque, assim, um pouco, em parte, sim, mas em grande parte, não. E por quê? Não porque ele é fruto de uma educação racista que não lhe oportunizou se ver enquanto negro, enquanto pessoa excluída e que precisa lutar por dignidade, de estar em situação de cidadania, usufruindo de todos os direitos e deveres que a Constituição oferece. Nós estamos falando de atualidade. Se ele não teve isso, não se vê em espaços de saber e de poder, é normal. Então, estar lá é fugir da regra, entendeu? Então, o próprio negro acaba não percebendo isso, porque desde que aqui chegamos, nossa autoestima foi muito abalada. Eles trataram de destruir a nossa autoestima para facilitar o processo de coisificação. Isso perpassa por todos os tempos. E hoje eu chego e digo, não, realmente, ali não é para mim, não, ali é para o doutor. Diga, seu branco. Então, assim, ele está acostumado a entender que este lugar não é para ele. Então, é uma questão de educação. Nós não fomos preparados para estar naquele lugar. Lugar de poder, sim, lugar de saber, não é lugar de preto. Isso é historicamente construído. Então, quando hoje ele não reconhece a cota, em parte deve-se a esse processo de negação. Tem uma professora, Sueli Carneiro, maravilhosa, da UFRB, e a tese de doutorado dela tem um título extremamente sugestivo, que é A Construção do Outro como Não Ser. Perfeito. Então, sim, ele não é. Então, ele não precisa estar lá. Então, quando ele depõe contra isso, ele não pensa que existe uma grande maioria que foi excluída desse processo de poder e de saber e que precisa ter acesso, e que esse acesso só vai ser possível a partir dos processos de reparação. Então, a cota é uma forma de reparação histórica, não é? Então, é um direito que nós temos. Se observarmos a forma como uma escola numa rede pública atua e a forma como a escola numa rede privada atua, a gente vai ver que as possibilidades de acesso aos conhecimentos de cada um, embora a gente viva um currículo único, é diferente, porque a realidade do sujeito que está na escola pública é outra, é extremamente diferente. Sim. Às vezes é o cara que chega, sim, com fome, né? É alguém que chega esperando a hora da merenda, a estrutura, sim, mental está perturbada. Existe viver uma noite turbulenta de tiro na rua, na favela, enfim,
é uma outra realidade, não é? Então, até o processo de aquisição do conhecimento passa por uma outra perspectiva. Então, esse sujeito que é historicamente excluído e que foi coisificado e desqualificado, que foi construído como um não ser, não percebe a importância da cota. Eu entrei pela universidade sem cota. Eu realmente entrei sem cota, até porque nem tinha cota na minha época. Mas eu sou extremamente a favor da cota, entendeu? Eu Sim, sou a sim, favor da sim. cota, e muito a favor, porque eu sei que um monte não entraria se não tivesse essa reserva. Isso incomoda a elite branca? Incomoda. Por quê? Porque X% daquelas vagas que estavam ali e que seriam historicamente deles, agora vai ser utilizada pela população menos aquinhoada ou realmente desprivilegiada dessa sociedade. Então, nesse Verdade. caso, ele não se vê por conta dessa falta desse processo de pertencimento mesmo. A outra parte que a gente acha que sim, é porque a humanidade, né? Cada cabeça é um mundo, já dizia minha avó. E existem as questões das chamadas conveniências, não é? Então, Uhum. ninguém é Sim. santo e ninguém é eternamente pecador, ninguém é eternamente santo. Essa questão dessa dualidade é muito presente. E o que é que você vai alimentar dentro disso? O que é mais positivo, o que é mais negativo? Que não nos representa enquanto segmento, enquanto etnia, não nos representa. Retirando biografia de homens negros, querendo destruir a história que, depois de muitos anos de luta, se construiu para reconhecer Zumbi de Palmares como um dos heróis negros, uma referência de luta, desconstruir tudo isso. Então, aquele homem é um homem com a melanina acentuada, mas é um homem Sim. que está com os valores eurocêntricos tão enraigados em sua concepção de mundo que a cor é apenas um detalhe, entendeu? Então, as conveniências podem levar o sujeito a ser contra, mas numa perspectiva mais ampla, o fato dele ser contra é resultado do desconhecimento dessa história, entendeu? Porque, Emerson, na escola, a gente quase não fala disso. Eu digo, a gente é a educação, o educador. A gente não fala disso. Quando alguém fala, incomoda. Se nós tivéssemos, desde a mais tenra idade, pessoas falando desse pertencimento étnico, dessa importância da equidade, se a educação fosse realmente plural e contemplasse a chamada diversidade, nós teríamos pessoas chegando lá na frente com um outro olhar. Por que eu não estou aqui? Isso é racismo. Uhum. E Verdade. meu povo não está aqui. Né? Então, a Sim. falta de elementos para responder a essa pergunta, em boa parte, está em nós, escola, instituição. Eu digo nós, escola e instituição, porque a gente tem Uhum. pessoas que estão lutando, que estão construindo uma contra-hegemonia, que estão dando sangue, que estão dando a vida. A gente tem, tanto é que a gente está aqui discutindo isso. Mas o processo educacional, ele negou essa condição de pensar a si mesmo. E por isso que a gente se divide nessa hora, né, contra Uhum. as cotas. Mas a cota é uma reparação histórica, viu? Com certeza. Sim. Olhando essa realidade do povo africano e vindo para cá, sendo escravizado, a gente às vezes esquece, de perceber o quanto de riqueza, de cultura, de ensinamento que eles nos trouxeram e nós olhamos para o horizonte e dizemos, não, não existe isso. Negar isso é terrível, né? Mas é resultado da construção do não sei. Então, quem sai de lá, a Cotirene, Dandara, Gangazumba, quem sai de lá? Kadi Lukban, quem sai de lá? Aisha. Mas quando chega nos portos, não tem mais Aisha, não tem mais Kadi, não tem mais. Agora é Maria de Deus, é João Pereira. Recebe-se um outro Uhum. nome,
um nome ocidental, um sim, sobrenome dos seus donos. A partir daí, você já tem essa condição de negação. Tudo que nós temos é demonizado, né? Tudo que vem como arcabouço cultural do continente africano, que devia ser chamado de África, porque a diversidade lá dentro é tão intensa que a gente não consegue dar conta disso, né? sim, Mas sim. todo aquele É. arcabouço que vem de lá é demonizado. E se é demonizado, as pessoas passam a rejeitar por desconhecimento, passam a repreender, está repreendido em nome de Jesus, as manifestações, as mínimas. Uhum. A capoeira já foi tão marginalizada que Sim, sim. as pessoas eram presas por causa disso. Né? Tem um professor, Nossa. professor Liberac, ele tem um trabalho fantástico sobre existem outros, estou falando desse porque eu conheço. Aham. Um Sim, trabalho sim. Aham. fantástico sobre a questão da capoeira. Como que os capoeiristas, as capoeiristas eram marginalizadas. E Uhum. hoje ocorreu uma espécie de apropriação e você tem a capoeira rodando o mundo. Mas ela foi resultado de resistência. Primeiro, resistência mesmo na defesa da vida, resistência desse corpo, que é um corpo bonito, mas que foi enfeiado, que é um corpo cheio de qualidade, inclusive para a produção da riqueza neste país, mas que foi desqualificado. Um corpo que é extremamente vivo e que, por isso, vive sendo assassinado, tombado a todo momento em nossa história. Né? Mas negar essas manifestações culturais do nosso povo. Tem um escritor, jornalista chamado Muniz Sodré, e ele tem um texto interessante que diz: o samba é dono do corpo. Gente, é uma memória ancestral que está no corpo afrodescendente, que quando toca os tambores, quando a música, mesmo que não seja o tambor, quando a música vem, a pessoa pode dizer que não gosta de música, ela balança o pezinho ali, porque a memória ancestral mexe o corpo, entendeu? A memória ancestral. Verdade. Mas assim, e tem aquelas outras que fica, no caso da roda de samba, por exemplo, fica doida para ir lá, mas morta de vergonha, porque foi uma vergonha colocada pelo colonizador europeu. E tem aquelas outras que não aguenta ver a roda porque sai louca. Esquece aquelas senhorinhas com 80, 90 anos. Esquece a dor de coluna. Esquece a dor de cabeça, esquece tudo, a artrose, esquece tudo e cai na roda. Isso é memória ancestral movendo esse corpo extremamente negado, mas presentificado por essa preservação. Agora, de onde vem isso? Nosso povo ele tem uma cultura muito oral. Né? Os guardiães da memória, os griots, são pessoas que preservaram os traços da raiz, que contaram do avô, que contaram da avó, do bisa, pessoas que contaram, que guardaram aqui, não estava escrito no papel, não é? Então, assim, essa preservação de memória é passada de geração para geração. Com isso, o colonizador não contava, né? Ele desqualificou, coisificou, destituiu os nomes e etc, etc. Mas se ele não imaginou que continuaria presente na memória as referências do território de origem, que é a África, não é? Então, quando a gente vê, rapidinho olhando, ninguém imagina, mas quando a gente vê o tambor tocar, um sambinha na roça, ou em qualquer outro lugar, e a pessoa se levantar doidinha por cento da roça. Gente, aquilo é a memória ancestral impulsionando, isso é cultura viva. O povo negro é lindo e maravilhoso, apesar de terem dito que é feio, que é Oh, etc, etc. E você, como padre, olha, eu nunca vi isso é não, muito. viu? Sim, 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 sim. Agora sim, Pro, toda essa nossa discussão provoca a cada um de nós, né? Provoca. E talvez até traga à memória de muitas pessoas. Tem muita gente comentando aqui, nós vamos conversando e as pessoas vão comentando. Acho que provoca a gente em alguma situação que a gente passou. Mas eu fico parado e pensando assim, por que o repúdio, o ódio por parte dos racistas? Talvez essa é uma pergunta muito difícil
talvez até de se fazer, porque como é que você vai entender a mente do outro, né? Mas por que esse ódio todo por parte dos racistas no que se refere a nós que somos negros? É uma situação extremamente difícil, não é? Mas, Emerson, a história dá conta de muita coisa, não é? De quase tudo. O ódio, a separação foi historicamente construída. Ok. Então, dentro do quilombo, existia uma experiência de produção vastíssima, riquíssima, não é? Isso Uhum. representava uma ameaça ao sistema escravista vigente. Fazendo a simbologia de Palmares para representar a importância da divisão, a importância da separação e da semeadura do ódio. Então, essa questão que eu trazia, a imagem do quilombo como lugar de união, de força e de produção. Isso não quer dizer que todo mundo Uhum. vivia só de meu bem, meu amor, de beijo e abraço no quilombo. Não é isso. As relações sociais são construídas também com conflitos, não é? Mas é que eles Sim. representavam a possibilidade de produzir sem corrente. Bom, se eu represento a possibilidade de produzir sem corrente, eu vou trazer prejuízo para o dono, para o escravocrata, vou trazer prejuízo para o traficante de escravo. Não é legal. Então, nós precisamos, o que eu estou dizendo é que deixar esse povo junto e harmonizado não é legal. Vamos semear o ódio, vamos semear a discórdia. Veja que isso acaba chegando e eles destroem Palmares, eles destroem qualquer coisa que, que represente o fortalecimento do nosso povo, não é? E aí, se a gente for observar hoje, nós temos pessoas negras que rejeita a outra negra, que não vibra com o sucesso da outra pessoa negra, não é? O que é lamentável. Isso tem uma leitura, sabe? Padre Emerson, que a gente podia estar discutindo em outro momento, porque a gente se vê como povo negro, a gente não se vê, porque então assim, se de repente alguém chega e diz assim, acabei de concluir o meu curso em tal área, seja lá qual for, automaticamente, por uma questão de identidade, de semântica, de povo, a gente devia gritar, vibrar, que maravilha! Mas tem gente que torce a boca, não é Uhum. nem culpa dessa pessoa. A história construiu. A culpa é dela no momento que ela tem a oportunidade de desconstruir isso e não faz. Aí a culpa passa a ser dela, entendeu? Mas Sim. assim, todo negro bem-sucedido deveria ser festejado, porque é ele hoje, amanhã ele é o meu povo, entendeu? E a gente não faz. Então o ódio é colocado até entre nós, mas é sobretudo deles. Por quê? Nós representamos a tomada desses lugares historicamente construídos e definidos para eles. Quando em 2003 foi sancionada a Lei 10.639, houve uma discussão terrível, não é? Por quê? Porque a lei dizia que nós deveríamos estar discutindo nas escolas a questão da cultura afro e afro-brasileira, africana e afro-brasileira. Minha gente, até hoje, quase 20 anos depois de sancionada a lei, nós ainda encontramos resistência na efetivação dessa lei na escola. Então, por que tanto ódio? Por que tanto ódio? Porque nós representamos um perigo. Nós somos a maioria da população brasileira, o maior país negro fora da África. E, no entanto, Sim, sim. nós temos uma grande maioria de negros nos presídios, nas situações de desprestígios, fora dos espaços de saber e poder, como eu disse aqui. Abre as cortinas do Senado, vê quantos negros tem ali. Abre as cortinas das Sim. reitorias das universidades, vê quantos negros tem ali. Não tem. Então, na medida que eu vou tendo acesso àquele conhecimento que era de exclusividade deles, eu chego lá com muita dor, com Sim. muita luta, com muita tristeza, mas eu chego lá. Então, o ódio se dá por causa disso. O medo de ter os seus lugares tomados, o fato de ter sabido que nós somos coisas, objetos, e que hoje a gente está se achando, é como dizem, mas se acha. Veja só, apareceu um professor negro e primeiro apareceu o branco. Aí, quem é ele? Ah, vixe. Não sabe nem se presta coisa que vai sair dali, Sim. mas diz, vixe,
Entrou o professor negro, que é ele? Negro? Tipo, como é isso? E pode ser. Eu vou dizer uma experiência minha, que eu entrei numa sala de aula, numa escola particular, numa cidadezinha perto de Feira de Santana, e quando eu entrei, era uma turma de segundo ano do ensino médio. E quando eu entrei, a sala grande da elite daquela cidade, eu fui passando, quando eu cheguei na minha carteira, né? No caminho eu ouvi uma voz que dizia assim: o que é que essa nega tem para ensinar para gente? Quer dizer, de onde Eita. veio isso? Eu não disse uma palavra. Não disse uma Uhum. palavra. E, naquela época, tinha giz, não tinha negócio era giz, que nem a gente pó. A gente comia pó de giz direto. Então, eu dei minha aula normal. Me lembro como hoje, que foi o nascimento da República Brasileira. Me lembro como hoje. Não dá para esquecer, né? O tempo passou, então um dia resolveram me dizer, um pouco tempo depois, Pro, quando a senhora chegou aqui e tal, me disseram assim. Aí a outra, quem está dizendo? Eu digo, gente, eu ouvi. A senhora ouviu, Pro, quando perguntaram o que é que essa nega tem para ensinar para a gente? Eu ouvi. E por que a senhora não disse nada? Eu disse, quem disse que eu não disse? Eu cheguei, ensinei, dei minha aula. Então, assim, na verdade, a gente é perigoso por isso. Entendeu? Porque às vezes a ousadia, eles não gostam disso, né? É Desse verdade, é verdade. empoderamento. Aí é importante construir a discórdia. Eu vibro quando alguém diz, olha, outro dia eu saí nas carreiras, feito uma louca. Eu digo, hoje eu levo multa para assistir a defesa de mestrado de uma colega que é arrimo de família, mulher negra. Eu saí louca para ir assistir a defesa dela, larguei um monte de coisa para ir. Prestigiar esse momento é se irmanar com o outro, é celebrar a conquista, é celebrar a vitória. Outra vez eu saí para uma ex-aluno de EJA, Educação de Jovens e Adultos, uma modalidade Sim. de educação que Miguel Arroio fez uma live outro dia, que eu digo, meu Deus, que maravilha, tudo que eu acredito que eu digo. A maioria é negro, a maioria é pobre, a maioria da periferia. E esse menino defendeu a dissertação de mestrado dele em pedagogia. Eu fui lá porque eu não podia ficar de fora daquilo, meu Deus. Ele manda um convite, fala, pô, tal. E a gente vai. Estar celebrando esse momento é celebrar a vitória que é minha, que é tua, que é nossa. Vivenciar a alegria de ver o outro saber mais que eu até. Gente, é uma alegria enorme, porque se ele sabe mais que eu tenho com quem aprender entre os meus. Isso é uma perspectiva extremamente afrocêntrica. Tem uma visão de mundo africana que é o Ubuntu, algumas pessoas falam Ubuntu, Sim. e outras Ubuntu. Bom, qual é a perspectiva desse pensar o mundo? O mundo só pode estar bem para mim se tiver bom para você e para todos nós. Essa é a perspectiva do Ubuntu. E quando a gente sai para celebrar o mestrado do outro, quando a gente senta para ouvir a palestra do outro, quando a gente ouve dizer, eu consigo comprar a minha casa, o outro, sabe? Estar feliz com as vitórias do outro é participar da perspectiva do Ubuntu. Isso eles não querem. E o nosso povo não percebe que eles não querem. Mas não querem por quê? Porque o racismo institucional diz na escola que não é para falar disso. Falar de qualquer coisa. Todo ano você fala da Primeira Guerra, da Segunda Guerra. Mas você não pode falar de revolução russa, de revolução negra, a revolução haitiana. Você não pode falar da revolução das... Entendeu? Essa resistência é resultado desse ódio que foi historicamente construído para nos separar, para nos dividir, sobretudo para nos enfraquecer. A gente precisa aprender a celebrar com a vitória do outro, a se alegrar com a vitória do outro, né? E também isso é uma perspectiva até cristã, sabe? O outro tem fome e agora está saciado e eu estou feliz. Gente, é humano isso.
Mas, É. como a perspectiva foi de desumanidade, nós somos destituídos dessa capacidade tão nobre de ser e estar no mundo, né? Ainda coisificamos as pessoas, né? E E muito, aí, e muito, em todos os sentidos, Emerson, infelizmente. sim. Daí, eu... Essa, essa, desculpa, Pro, essa perspectiva do Ubuntu ou Ubuntu, né? Eu só existo por conta do outro, tudo é por conta do outro. Eu costumo dizer justamente isso, que a nossa existência depende exclusivamente do outro, porque ninguém nasceu para viver sozinho, para existir sozinho. Então nós existimos com o outro, para o outro, e aí vamos vivendo, vamos construindo o nosso saber, vamos construindo as nossas relações, vamos construindo tudo aquilo que nós queremos, sempre com a presença do outro. Não podemos esquecer o outro. E se ela for menos conflituosa, o menos conflituosa possível, vai ser bem melhor. Vai ser bem melhor, né? Então é bom a gente estar aprendendo sempre com o outro, se sentindo bem, feliz, porque o outro está bem. Então, celebrar a vitória é a repaginação do Ubuntu. Nós não estamos preparados, mas a gente está caminhando para isso. Sim. Essa discussão toda sobre racismo também é decorrência daquele fato que aconteceu, das manifestações que também aconteceram nos Estados Unidos, né? Acho que é bom a gente trazer essa dinâmica da nossa conversa, porque a partir desses protestos lá nos Estados Unidos, o Brasil também começou a pensar, a se mobilizar. Eu queria que a senhora trouxesse a diferença dessas manifestações nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Existe alguma diferença? E por que, que as pessoas olham mais para lá do que para cá? Deixa eu te dizer, Emerson, primeiro eu vou discordar de que nós estamos discutindo por causa do que aconteceu lá, né? Na Verdade. verdade, essa discussão está tendo mais notoriedade agora por causa do que aconteceu lá. Mas a discussão, ela antecede, e em muito, a Verdade. esse episódio ocorrido recente, esse lamentável episódio recente. Provoquei a senhora muito bem. Mas então, pois é. A Lei 10.839 de 2003, que foi atualizada com a 11.645 de 2008, é resultado dessas discussões que já vem ocorrendo, né? Tá certo Sim. que muitas vezes elas ficaram muito nos bastidores, né? Mas quando ela chega para virar letra de lei, ela já sai do bastidor, né? Quando ela chega para dizer que racismo é crime, ela sai do bastidor. Nós temos uma discussão que é histórica também. Agora, nós somos movidos a emoções. Nós temos uma mídia que ela intensifica a carga emocional de qualquer fato que ela quiser, conforme as conveniências do momento. O que, para nós, em alguns momentos, é bom e outros é ruim. Tá certo? Muito bem. O que ocorreu nos Estados Unidos é diferente do que ocorre no Brasil por uma razão básica, que aí eu vou lhe propor que a gente converse sobre isso numa outra live, porque não vai dar. Mas eu vou dizer rapidinho aqui o seguinte. Nos Estados Unidos, você tem, como na África do Sul e outros espaços, vou utilizar esses dois como referência, racismo explícito. Você tem realmente o reconhecimento da realidade racial. Há um separatismo. Nós vivemos os momentos de apartheid, né? Quer dizer, nós vivemos naquela época e continuamos vivendo um outro apartheid hoje repaginado, né? Mas o apartheid é resultado do racismo exagerado e reconhecido. E eu digo que isso é bom, é ruim, isso é maravilhoso. Isso é muito bom. Por quê? Porque eu sei que eu sou negro, porque eu sei que eu preciso me juntar com o outro negro para promover política pública, para promover avanços, para brigar contra a exclusão. Eu preciso me juntar aos meus iguais. Entendeu? Eu reconheço que ele e eu somos um povo. É interessante isso. Bom, então eles se juntam.
E eles reagem, e eles lutam, e eles vão procurar representação, mesmo pouca, mas conseguem em parlamentos, etc. Fazem manifestações incríveis. E nós temos grandes nomes, exemplo de Martin Luther King, né, com o grande discurso do sonho, que desejaria ver seus filhos julgados não pela cor da pele, mas pelo seu caráter. Nós temos Mandela, que dizia a educação é a arma mais poderosa para se lutar contra a opressão. Nós temos o próprio Steve Biko, que dizia, nós somos criaturas de Deus. Deus nos criou homens e mulheres belos. Dizia Steve Biko, nossos cabelos e a nossa cor não é feia. Isso são eles que estão dizendo da gente. Olha que pertencimento étnico. Então, queira teu cabelo, queira tua cor, queira quem tu é, porque tu é belo, porque tu é produto da criação de Deus, dizia Biko. Muito bem. Esse povo que pensa desse jeito, que se organiza, também estuda muito sobre sua condição. Estuda muito sobre sua condição, entendeu? Então, existem grupos organizados de estudos que vão para o enfrentamento e etc, etc. No nosso caso, não é exatamente assim. Nós nem somos um povo negro. Nós somos o povo brasileiro, que é resultado de quê? Do branco, da maravilha, da maravilhosa estratégia de harmonização dos portugueses, que juntou brancos, que juntou negros e que juntou índios. Nós somos um povo novo, nós somos a mistura de tudo isso. Isso é mentira, isso é maluquice, isso precisa ser desconstruído, sabe? Então, nós já temos alguns ensaios nesse sentido. O que é este povo brasileiro? Quem é o índio? É o povo brasileiro? Então, ele está onde? Quem é o negro? É o povo brasileiro. Então, ele está onde? E o branco? Ah, então o povo brasileiro é só branco? Você entendeu? Nós não temos ainda estudado sobre nós mesmos. Que povo brasileiro é esse? Darcy Ribeiro dizia que é um povo historicamente novo. É verdade. Mas é um povo que precisa se entender como negro, como branco, como indígena. Tá certo? Nos Estados Unidos eles já sabem disso. Então, quando eles se juntam, ele vai como o povo negro para a rua. E aí nós tivemos o cordão de brancos ajudando e apoiando, tivemos. Mas não foi só porque ele estava ajudando a causa negra, não. Ali foi a soma de uma série de questões que estão acontecendo lá dentro, inclusive a nível econômico, especialmente, e que se vai associando, vai somando, vai construindo resultados positivos. E foi uma coisa impressionante, porque em tempos de pandemia, de defesa da vida, é para ficar no isolamento, eles foram para a rua. Isso vai render um estudo de mestrado, doutorado, sei lá o quê, um livro, alguma coisa assim, muito grande, você vai ver. Ainda que eu não esteja aqui, se você tiver, você vai ver, alguém escreveu sobre aquilo. Como é que eu preciso estar em casa guardado porque eu vou morrer e eu vou para a rua para protestar. Aquilo é sentimento de pertença. Aquilo é coisa de povo que sabe quem é. Então, tem uma particularidade que nos diferencia. Olha aqui, eu tenho Luther King, eu tenho Mandela, eu tenho Biko, eu tenho uma série, eu tenho Nina Simone, gente, eu tenho um monte de gente. Mas aqui eu tenho, por exemplo, Zumbi, estão destituindo da condição de herói da luta nacional. Aqui eu tenho Carolina Maria de Jesus. Quem conhece Carolina Maria de Jesus, meu Deus? Eu tenho Conceição Evaristo, que está viva. Uma mulher negra, escritora, empoderada, internacionalmente conhecida e que muita gente não conhece. Nós precisamos estudar o nosso povo, quem a gente é, para a gente se fortalecer nesse sentido. Você entende a diferença de um lado e do outro? Não tem como comparar, não. Agora, obviamente que aqueles episódios lá recrudesceram o desejo de luta cá. Sim, não tenho dúvida, né? E nós fomos para a rua. Mas veja quantos corpos negros foram tombados no chão aqui, enquanto o de George Floyd foi tombado lá. Pense como a gente parece ser aquilo que dizia Gilberto Freire, povo harmônico, parece. Parece que não é que a gente seja harmônico, é que a gente fica desarmado para a luta nessa hora
mas nós não somos necessariamente esse povo harmônico, senão o índice de violência que existe no Brasil não se justificaria, entendeu? Dentro da perspectiva de Gilberto Freire. Mas é preciso que a gente aproveite essas oportunidades enquanto padre Emerson, enquanto professora Railda, enquanto todo o povo que está com essa outra perspectiva, essa outra visão, para dizer, é hora da gente acordar. Tem um provérbio africano que diz assim, quem olha para fora e só sonha. Mas quem olha para dentro, desperta. Então, a gente precisa estimular as pessoas a olharem para dentro. Porque, olhando para dentro, você vai reconhecer o seu potencial e vai ver que você pode lutar tanto quanto eles lutam lá, nós poderemos lutar aqui. Yes! Yes!